O texto que nós vamos analisar hoje, irmãos, ele encerra o intervalo de narrativas entre o segundo e o terceiro discurso de Jesus presente no Evangelho de Mateus. Esse é um intervalo bastante importante do Evangelho, porque marca um momento de transição no ministério público de Cristo. De um período de grande popularidade, Jesus passa agora a enfrentar um momento de dúvida e de oposição ao seu ministério. Isso ocorre pelo povo de maneira geral, passando a duvidar que Cristo é de fato o Messias, mas principalmente os líderes religiosos do tempo de Jesus passam a se opor publicamente ao ministério terreno de Jesus. O texto que eu vou fazer a leitura agora, ele vai encerrar esse intervalo. E aí na próxima semana nós já vamos entrar na terceira porção de ensino presente de Cristo aqui no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 13. Então acompanhe comigo a leitura de Mateus, capítulo 12, versos 46 a 50. Diz assim o texto bíblico: Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Bondoso Pai, amado Deus, nos colocamos diante da Tua Santa Palavra neste momento. Pedimos que o Teu Santo Espírito, Deus, nos guie na verdade e nos livre do erro. Que possamos extrair do texto apenas aquilo que o Senhor tensionou em nos ensinar, a Sua mensagem presente aqui dentro do seu contexto local e dentro do contexto de todo o Evangelho, e que essa palavra venha com poder para transformar as nossas vidas, para nos fazer crescer em santidade, para nos convencer de que Jesus é sim o Salvador e de que há boas novas em Cristo e na salvação que vem apenas por meio dele. Pai, não deixe que Satanás roube a palavra que será pregada aqui essa noite. Que o Senhor grave no nosso coração cada ponto importante, cada questão fundamental para a nossa vida aqui neste mundo. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vocês sabem que aqui na igreja nós priorizamos na exposição do texto de maneira sequencial, né? Nós iniciamos explicando no primeiro versículo do livro e vamos encerrar ao final do livro. Por que isso é tão importante? Porque é a única forma de nós entendermos cada texto de uma maneira mais ampla, dentro do contexto, dentro da intenção autoral. Esse texto, se fosse tirado de maneira isolada e feito uma pregação sem levar em conta aonde ele está inserido, o contexto histórico por trás, certamente nós não chegaríamos em algumas conclusões extremamente importantes. Para entendermos esse texto de maneira correta, é necessário nós recordarmos um conceito bastante importante dentro de todo o plano da redenção. O conceito de reino. E esse é um conceito às vezes estranho para nós. Por quê? Porque nós nascemos em democracias. Nós não nascemos aprendendo ou conhecendo o que significa um reino, né? Quais as implicações de você viver em um reino, né? O que significa a figura de um rei, né? Tudo isso é muito estranho para nós. Mas a promessa de salvação eterna de Cristo a nós envolve um reino. Há uma promessa de um reino eterno. Então nós, por conta da cultura nossa hoje, da nossa distância do tempo que o texto foi escrito, é necessário às vezes nós recordarmos pontos específicos para aí sim compreender toda a intenção aqui, no caso do evangelista de Mateus, ao colocar esse texto neste momento, nesse intervalo entre narrativas. O conceito de reino, ele é presente ao longo de toda a Escritura. Você vai ver ao longo da Bíblia o plano de Deus em relação ao reino de Israel. Você vai ver na Bíblia, vai ler sobre isso,
acerca de um reino celestial. Você vai ler também sobre o reino do Messias. O plano da redenção passa por um reino. E a ideia de reino, ela está inclusive presente na primeira pregação pública de Jesus. Quais foram as primeiras palavras que Jesus disse publicamente quando ele começou a pregar? Ele disse: arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Então, o conceito bíblico de reino, ele possui alguns elementos fundamentais. Um reino possui um rei. No reino há um governo. Para existir um reino é necessário um local, um terreno, algo físico. É necessário, para um reino existir, um povo a ser governado. E esse conceito básico de reino é importante para compreendermos o texto. Um texto que vai nos apresentar 3 coisas relacionadas ao reino de Deus. O texto nos apresenta um rei, uma família real e a principal marca desta família. É importante lembrarmos que os membros dessa família real são os únicos que herdarão e que desfrutarão de todos os benefícios do chamado reino de Deus. Ou você faz parte dessa família, ou você está em oposição a ela. Então, em primeiro lugar, o texto vai nos apresentar aqui um rei. E para nós entendermos aqui Jesus como rei, é necessário nós estabelecermos um fundamento aqui, uma base, que leva em conta todo o contexto do Evangelho de Mateus. Em particular, o contexto da seção onde o texto é nos exposto aqui pelo seu autor. Nós precisamos lembrar que o apóstolo Mateus, ele tem como intenção principal no seu Evangelho, quando ele escreveu, a pessoa quando escreve algo, ela tem uma intenção, ela quer atingir alguém com um propósito, tem um objetivo. Mateus não era diferente. Ele tinha um público-alvo e ele queria passar uma mensagem específica. Mateus queria apresentar Jesus como o Messias prometido, como o rei deste reino prometido por Deus. E ele queria explicar isso para um público predominantemente composto de judeus. Mateus quer mostrar ao seu público que Jesus é o ungido do Senhor. Ele é o Cristo. Todos esses termos são relacionados à figura de um rei. O povo judeu, ele esperava ansiosamente o retorno, a vinda, o retorno deste reino soberano e a vinda deste rei que seria o Messias. Havia uma expectativa na figura de Jesus ao longo do seu ministério aqui na terra, de que Jesus se proclamaria este ungido prometido e profetizado. Porém, as expectativas do povo e daqueles que lideravam a religião judaica, elas eram irreais. Não eram expectativas condizentes com o texto do Antigo Testamento. Eram expectativas diferentes das expectativas proféticas. Para eles era impossível conceber uma ideia de um Messias morto crucificado. Isso era escândalo para o judeu, conforme diz Paulo. Então Mateus, ele entra nesse sentido. Jesus já veio. Havia toda aquela expectativa em cima de Jesus. E ele morre numa cruz crucificado como um bandido. E aí Mateus agora quer mostrar para as pessoas, quer contrapor esse pensamento errado e mostrar que a morte de Jesus não era a derrota de um impostor. Nós achávamos que Jesus fosse o rei que viria nos governar soberanamente, mas como pode um rei ter morrido numa cruz? Ele era de fato um impostor. E Mateus, com o seu evangelho, ele quer derrubar essa ideia. Ele quer mostrar que não foi a morte de um impostor, mas foi a vitória do rei prometido. A ênfase de todo o evangelho de Mateus é essa: apresentar o verdadeiro rei,
o rei que veio da linhagem de Davi, um rei que prega de maneira direta e com autoridade: se arrependam, porque está próximo o reino dos céus. Então, nessa sessão que nós estamos agora, neste momento, Mateus mostra aos seus leitores que Jesus Cristo de Nazaré, ele é maior que o templo, ele é maior que os profetas, e que Jesus é o maior de todos os reis. Jesus é quem ele dizia ser, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas para nós entendermos corretamente a ideia de Jesus como um rei, é necessário nós relembrarmos algumas alianças que Deus estabeleceu com o seu povo. A primeira aliança entre Deus e o seu povo, que é relevante para nós aqui hoje, é a chamada aliança adâmica. Você vai encontrar essa aliança de Deus com o povo no capítulo 3 do livro de Gênesis, logo no início da Bíblia. Depois que Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram uma ordem de Deus, o Senhor, então, depois do pecado, fez uma aliança com eles. E essa aliança consistia em medidas de correção contra a humanidade por causa do pecado, e por outro lado, nessa mesma aliança, havia a provisão de Deus, a solução para o grande problema criado por conta deste pecado cometido. Você encontra essa provisão em Gênesis 3,15, nas palavras que Deus dirige à serpente, onde ele diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este descendente dela lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus diz que por meio de um descendente de mulher, ou seja, um ser humano, por meio deste homem que nasceria um dia, Satanás seria derrotado. Este homem pisaria na cabeça da serpente e derrotaria ela. O problema do pecado de Adão e Eva seria solucionado por esse descendente. Um libertador prometido por Deus resolveria o maior problema da humanidade, que é o pecado. Depois, em uma outra aliança relevante para nós aqui, Deus faz com Abraão. E aí, neste pacto com Abraão, Deus prometeu muitas coisas a ele. Deus pessoalmente prometeu que o nome de Abraão seria conhecido por toda a terra, Gênesis 12:2, que Abraão teria inúmeros descendentes físicos, Gênesis 13:16, e que Abraão seria pai de muitas nações, Gênesis 17, versos 4 a 5. Em uma outra provisão, na aliança abraâmica, Deus diz que todas as famílias do mundo seriam abençoadas por meio da linhagem física de Abraão. Você encontra em Gênesis 12:3 ou Gênesis 22:18. E esta promessa de que todas as nações seriam abençoadas por meio de um descendente de Abraão é uma referência ao Messias, ao libertador prometido lá na aliança adâmica. Então, aquele descendente de mulher prometido para Adão e Eva viria da linhagem de Abraão. Deus começa então a revelar mais detalhes sobre como e de onde viria o descendente prometido por ele. A próxima aliança que eu quero ver com vocês é a aliança que Deus faz com o rei Davi, chamada de aliança davídica. Você encontra essa aliança em 2 Samuel, capítulo 7, versos 8 a 16. As promessas de Deus a Davi, nesta passagem, são bastante significativas. Deus prometeu que a linhagem de Davi duraria para sempre e que o seu reino jamais deixaria de existir. O libertador prometido, então, seria um descendente de mulher, ou seja, um homem, seria um descendente de Abraão, ou seja, iria da linhagem de Abraão, ou seja, seria um judeu, e também seria da linhagem de Davi. E esse descendente reinaria, seria um rei eterno, reinaria para sempre. Então essa, irmãos, é a descrição profética da vinda do Messias. Este rei prometido, Mateus quer nos convencer por meio do Evangelho,
é Jesus. E aí, quando nós pegamos outros textos da palavra de Deus, nós vemos que isso é confirmado por outros autores. Lucas, no capítulo 1, versos 30 a 33, ele registra as palavras do anjo Gabriel a Maria. O anjo diz assim: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, um descendente de mulher, a quem você chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Vocês conseguem perceber como tudo se encaixa? Dos textos do Antigo Testamento, escrito milhares de anos antes, até os textos do Novo Testamento. O progresso do plano da redenção sendo explicado pela palavra de Deus. Essa palavra que nós temos diante de nós nos apresenta Jesus como um descendente de mulher. Ele é homem, 100% homem. Ele nos apresenta Jesus como descendente de Abraão. E ele nos apresenta Jesus como filho de Davi, herdeiro do trono eterno. Portanto, Jesus é rei. Salomão, ele era um filho de Davi, herdeiro do trono davídico. Mas aqui, neste mesmo capítulo 12, se você verificar o versículo 42, é dito para nós que Jesus é maior do que Salomão. Por que Jesus é maior do que Salomão? Porque Jesus é o rei prometido, o rei da aliança, o rei que se assentará eternamente no trono de Davi. E como todo rei, Jesus possui uma família real. E essa família ligada a Cristo, a família real, ela desfruta de privilégios únicos que apenas aqueles que estão ligados intimamente com o rei podem possuir. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, depois de estabelecer esse pano de fundo aqui breve sobre Jesus ser o rei prometido, agora nós vemos que esse rei Jesus possui uma família real. Então vamos para o texto, versos 46 a 49. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo mãos para os discípulos, disse: eis minha mãe e os meus irmãos. Esse texto, irmãos, ele encerra de maneira perfeita essa sessão, esse intervalo de narrativas, nessa mudança de relação do povo com Jesus. A mudança do período de grande popularidade para um período de dúvidas e de oposição que se inicia. Fica aqui demonstrado pelo autor quem são os que se opõem a Cristo e quem são os que estão do seu lado. Onde para esses que estão ao lado, Jesus afirma que eles fazem parte da sua própria família. Os que estão do lado de Jesus são os membros dessa família real. Então, nesses versículos que acabamos de ler, nós encontramos algumas respostas sobre como fazer parte dessa família tão desejada. Porque essa família é o alvo da salvação, é o alvo do plano da redenção de Deus. Será que para ser membro da família real de Cristo é necessário ser um descendente direto do rei? Será que precisa ter sangue real? Ou será que qualquer pessoa, sem nenhum tipo de critério, pode ter esse grande privilégio? E é o que nós vamos ver agora na análise do texto. Por meio do que nós acabamos de ler aqui, irmãos, nós podemos deduzir que Jesus ele está neste momento dentro de uma casa, falando com o povo. Seus discípulos estão ali, ao redor dele, aprendendo. Jesus está ali falando, ensinando. E aí então aparece em cena a mãe de Jesus e os seus irmãos querendo falar com ele.
E aí, de imediato, cai por terra o dogma da virgindade perpétua de Maria. Provavelmente você já ouviu falar alguma vez sobre isso, a ideia de que Maria permaneceu virgem ao longo de toda a sua vida. Este ensino, irmãos, da virgindade perpétua de Maria é completamente estranho ao que está escrito no Novo Testamento. E aí a gente pensa, tá, mas como que é totalmente estranho e alguém ainda pode crer em algo assim, né? A gente pega os argumentos dos teólogos católicos romanos, e aí eles vão dizer que irmãos aqui no texto se refere aos filhos de José de um outro casamento anterior a Maria. Ou ainda, eles vão dizer que irmãos aqui se referem a filhos de uma irmã que Maria tinha. Ou ainda, vão dizer que a palavra irmãos aqui no original também pode ser usada no sentido de primos. Enfim, tudo isso, irmãos, nada mais é do que forçar o texto a dizer aquilo que a tradição, aquilo que o dogma estabeleceu muito tempo depois do próprio Novo Testamento ser escrito. O sentido óbvio, o sentido claro que qualquer pessoa entende ao ler o texto é que Jesus tinha irmãos, de que Maria teve outros filhos depois de Jesus. Outra questão interessante aqui que nós podemos inferir do texto é sobre a ausência de José na narrativa. Não existe nenhuma menção a José durante a parte adulta da vida de Cristo. José ele é mencionado pela última vez quando ele faz aquela viagem a Jerusalém com Jesus quando ele tinha 12 anos. O que nos leva a crer que provavelmente José tenha falecido durante a juventude de Jesus. A ausência de José, inclusive, seria o motivo pelo qual Maria e os irmãos vieram chamar Jesus. Porque Jesus ele seria o homem mais velho da casa dele e, portanto, responsável por cuidar da sua família depois da morte do seu pai. E aí então, irmãos, depois de Jesus saber da presença da sua família do lado de fora, Jesus faz essa determinada pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E aí então ele estende a mão aos discípulos e diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. É importante desde já deixar claro que Jesus ele não está diminuindo, depreciando a sua família. Ele não está diminuindo a sua mãe e seus irmãos. Ele não está menosprezando a sua família de sangue. Porém, Jesus estabelece a chave para entendermos quem são de fato os membros da sua família. Uma família real, aqueles que vão herdar o reino junto com ele. E a chave para isso não é sanguínea. A chave ela é encontrada em uma única palavra aqui no texto, na palavra discípulos. Aqueles que estão envolvidos em um relacionamento de discipulado com Cristo, estes são os membros da família de Jesus. E aqui, irmãos, entra uma outra aliança ainda não citada, a chamada Nova Aliança, que foi revelada inicialmente por meio do profeta Jeremias, lá no capítulo 31 do seu livro, e depois pelo próprio Senhor Jesus. Na Nova Aliança, irmãos, Deus promete perdoar os pecados e promete que haverá um conhecimento universal do Senhor. Jesus Cristo veio para este mundo cumprir a lei e estabelecer essa nova aliança entre Deus e o seu povo. E agora nós estamos debaixo dessa nova aliança, onde tanto judeu quanto gentil podem ser livres da penalidade da lei. Nós temos agora na nova aliança a oportunidade, todos nós, de recebermos salvação por meio de Cristo como um dom gratuito. E é exatamente isso que o autor do Evangelho quer deixar claro ao seu público, que é predominantemente judeu.
Ele está dizendo para aquele povo: não confie apenas na sua relação sanguínea. Não confie que você vai herdar o reino prometido por Deus, o reino do Messias, só porque você é um descendente de Abraão. Porque agora, em Cristo, tanto judeu quanto gentil podem fazer parte deste reino. O requisito não é mais a relação familiar com os antepassados, mas a relação mais do que familiar, uma relação de discipulado com o próprio Messias, uma relação de discipulado com Jesus Cristo de Nazaré. E isso serve para nós, irmãos. A gente não deve se apegar a nada além do próprio Senhor Jesus. Porque da mesma forma que o povo judeu se apegava ao seu relacionamento com os patriarcas, a sua descendência física, hoje em dia muita gente se apega da mesma forma a outras coisas. Uma tradição familiar. Porque eu sou cristão, a minha família era cristã. E se apega nisso como garantia de que herdará o reino. Nós não podemos fazer isso. O que nós temos aqui estabelecido no texto é o critério objetivo para fazermos parte da família real e, consequentemente, desfrutarmos dos privilégios do reino. Se Maria não tivesse sido uma discípula de Cristo, ela não teria desfrutado, não desfrutará dos benefícios do reino. Da mesma forma, os irmãos de Jesus. E nós não estamos falando de qualquer rei ou de qualquer reino. Nós estamos falando do reino de Deus, eterno, perfeito. Não há nada comparável com este reino. E o critério é ser discípulo de Jesus. Você pode herdar o reino de Deus, e essa é a boa notícia, esse é o evangelho para nós. Nós podemos herdar o reino de Deus com toda a sua justiça e desfrutar de todo o privilégio que envolve este reino eterno como um membro legítimo da família real. Basta cada um de nós se tornar um discípulo. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto, porque ele é muito importante. Segundo as Escrituras, não basta ser um cristão. Você precisa ser um discípulo. Por que eu digo isso? Porque muitos, no nosso contexto atual, dizem ser cristãos, mas poucos desses são de fato discípulos. A Bíblia, ela não fala que nós devemos ser cristãos. O termo cristão foi forjado ao longo do tempo e foi forjado de uma maneira pejorativa. Tipo, dar um apelido maldoso para aquele grupo que seguia Jesus de Nazaré. A Bíblia fala que nós devemos ser discípulos. E qual a diferença disso? O discípulo, ele é um seguidor. Ele é um aluno. Ele é alguém que abraça completamente os ensinos do seu discipulador. Ele é alguém que pega cada palavra do seu mestre, do seu professor, e aplica elas para a sua vida como única regra de fé e de prática. Jesus, ele foi muito explícito sobre o custo que havia em ser um discípulo dele. O discipulado requer uma vida completamente comprometida. Lá em Lucas 14:33, Jesus diz assim: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quantos, irmãos, dos que se dizem cristãos, se enquadram nessas palavras de Jesus relatado no livro de Lucas? O sacrifício do discipulado, ele é inevitável. Nós veremos logo mais, em Mateus 16, versos 24 a 25, Jesus dizendo aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, significando sacrifício.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. É difícil, né, irmãos? Não é fácil. Obviamente, irmãos, que biblicamente falando, um cristão verdadeiro, não apenas aquele cristão que diz nominalmente ser cristão, ele será um discípulo de Cristo. Um cristão é alguém que colocou a sua fé em Cristo e nas suas palavras. Ele depositou a sua confiança nisso. E aí então o cristão nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo. Um cristão pertence a Cristo e ele é transformado diariamente na semelhança do seu mestre. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão, não apenas de nome, ele terá obrigatoriamente que ser alguém ensinado pelo mestre. Ou seja, é alguém que contou o custo e que comprometeu a sua vida em seguir a Jesus. É alguém que aceitou o chamado ao sacrifício e que segue ao Senhor aonde quer que for. O discípulo cristão, ele adere aos ensinos de Jesus. Ele faz de Cristo a sua prioridade número 1. E ele vive de acordo com essa decisão. Paulo, ele escreve a realidade de ser um discípulo de Cristo em Gálatas 2:20. Ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. Irmãos, eu creio que você tem todas as condições de fazer uma análise da sua própria vida e identificar se você faz parte ou não da família deste rei. Você tem condições de verificar se você é realmente um discípulo ou se você é alguém que tem apenas utilizado o sobrenome de cristão, mas alguém que não está verdadeiramente ligado a Cristo em um relacionamento pessoal. E eu peço, faça isso de maneira sincera, porque você vai chegar apenas a 2 respostas. Sim, eu faço parte dessa família privilegiada, porque eu tenho buscado ter um relacionamento pessoal com esse Cristo. E aí, se for o caso, então se alegre. Se alegre na incrível graça de Deus para com sua vida. Agora, se a conclusão é que você não tem estado em um relacionamento de verdadeiro discipulado, então, irmãos, ainda há tempo. É possível mudar essa situação. De que forma? Clame ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Busque Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí se aproprie de Cristo como seu. Se aproprie da sua obra redentora. E busque viver um verdadeiro discipulado. Busque aprender das palavras do seu mestre e busque colocá-las em prática na sua vida. E é exatamente sobre isso que trata o último versículo do texto que nós estamos analisando aqui. Nós sabemos que o critério para ser aceito como membro da família real é estar em um relacionamento de discipulado com Cristo. Porém, é possível que muitos de nós ainda fiquemos confusos quanto a isso. É possível que haja ainda dúvidas. Mas será que eu sou realmente um verdadeiro discípulo? Será que eu estou em um relacionamento discipulado? Será que eu sou realmente um salvo? E é justamente para que não seja algo subjetivo que é importante que essas pessoas, aqueles que são verdadeiros discípulos, possuam uma marca clara que os identifique. E aí nós podemos comparar com uma família real. Cada família real, ela possui o seu brasão, o seu selo real que os identifica. Com a família do Rei Jesus não é diferente. Nós veremos agora a principal marca desta família real no verso 50. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O portanto aqui, ele faz ligação com todo o versículo anterior.
É como se Jesus dissesse: estes aqui, os meus discípulos, eles pertencem à minha família porque eles fazem parte de um grande grupo daqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Mas é importante fazer uma pequena distinção aqui. Nós não nos tornamos membros da família real porque fazemos a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é a marca que identifica os membros dessa família. Vocês percebem a sutil diferença? Nós não vamos fazer parte da família porque nós obedecemos, mas a obediência é a marca de que você faz parte dela. Em outras palavras, a obediência à palavra de Deus não é o que nos torna verdadeiros discípulos, mas é a marca que nos identifica. É o selo real, é a evidência visível que demonstra que somos verdadeiramente filhos de Deus. É a marca de que estamos verdadeiramente comprometidos com Cristo, o Messias, o Rei. E de acordo com o texto aqui de Mateus, fazer a vontade do Pai é estar em um relacionamento de discipulado com Cristo. Ou seja, fazer a vontade do Pai é o mesmo que obedecer a Cristo e aos seus ensinamentos. Nós não podemos esquecer do contexto. Jesus está deixando claro para aqueles que estão ali presentes: quem se opor a Jesus ficará fora do reino de Deus. E quem estiver com ele em um relacionamento pessoal de discipulado, esses são os que herdarão o reino e os seus privilégios. São esses que fazem parte da família real. São esses os que estão ligados diretamente ao próprio Rei, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, a redenção do homem, a salvação dos nossos pecados, a salvação que Deus providenciou a nós, depende de nós estarmos ligados ao libertador prometido em um relacionamento íntimo, pessoal. E a marca dessa ligação salvadora é a obediência. Fazer a vontade de Cristo, honrar as suas palavras, buscar aprender dele e ser cada vez mais parecido com ele. Se nós pegarmos João, o Evangelho, no capítulo 14, verso 21, Jesus tratou deste mesmo assunto, só que em outras palavras. E nós cantamos aqui antes do início da exposição: aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu creio que todo crente, irmãos, em algum momento da sua vida, ele já se questionou ou ainda se questionará: será que eu sou realmente um salvo? Será que o Espírito Santo habita em mim? Será que eu sou realmente um escolhido por Deus para fazer parte dessa família? Porque vê as palavras que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é os que fazem parte dessa família. Esse é o que de fato ama o Senhor. E aí vem essas dúvidas na cabeça. Eu creio que todo cristão verdadeiro vai passar por isso. Eu diria que até que é certo que em algum momento da nossa jornada como discípulos de Cristo, nós enfrentaremos esse tipo de questionamento na nossa mente. E sabe por que isso ocorre, irmãos? Ocorre por conta do pecado que ainda faz guerra com o nosso corpo, que está dentro de nós e que guerreia contra o Espírito Santo de Deus que habita no crente. E aí essa pessoa que já foi regenerada pelo Espírito Santo, ao se ver cometendo ainda pecados, ela naturalmente fica angustiada e passa a se questionar: mas será mesmo que eu sou salvo? Olha, de novo caindo nisso, de novo errando nessa área, eu não consigo vencer isso na minha vida. E essa angústia vem desse tormento de não conseguir se livrar deste pecado. E nessas horas de dúvida é que nós devemos lembrar que a marca, o selo da família real, é a obediência ao meu mestre. É esse desejo de honrar e de obedecer a Cristo. Qual a minha reação diante desses momentos de dúvida?
é pesquisar, buscar dentro de mim mesmo como está o meu relacionamento com o Senhor. O pecado me constrange, me oprime, eu quero ser melhor, eu quero ser mais parecido com o Senhor Jesus. Será que eu me importo com aquilo que Cristo fala? Será que eu busco viver como meu mestre, meu salvador? Essa é a chave. A nossa disposição em relação a isso. E nós estamos, neste momento do ano, né? Ele é excelente para esse tipo de reflexão. Esse é o momento do ano que normalmente nós paramos um pouco, analisamos o ano que passou, analisamos as nossas metas anteriores, se elas foram atingidas ou não, e traçamos planos para o próximo ano que se inicia. E antes, irmãos, de nós pensarmos em qualquer coisa material, profissional, familiar, nós deveríamos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Você deve fazer metas profissionais, materiais, familiares, não tem nada de errado nisso. Mas a nossa prioridade deveriam ser as metas espirituais. Olhe para o ano que passou e analise se em 2019 você andou em um relacionamento de discipulado com Jesus. Será que durante o ano você se preocupou com a palavra de Deus? Será que durante este ano você se preocupou em agir e tomar decisões segundo os seus ensinos? Se pergunte que lugar Cristo ocupou na minha vida durante este ano. Será que o lugar que ele ocupou indica uma marca de que eu sou parte dessa família real? Será que você se preocupou em obedecer os seus mandamentos? E seja sincero quanto a isso. Será que você terminou 2019 conhecendo mais da palavra de Deus? Chega no final do ano pensando, poxa, eu conheço mais a palavra hoje. Tenho mais intimidade com ela. Será que você gastou algum tempo de oração durante 2019? Será que você perdeu algum tempo, né? Perdeu, entre aspas, na verdade, investiu e ganhou tempo conversando com aquele que deve ocupar o trono da sua vida? Isso é um bom indicativo, se você faz parte ou não da família real. Será que você procurou servir mais, servir melhor aos seus irmãos na congregação neste ano? São perguntas importantes, irmãos, que revelam a família da qual nós fazemos parte. E diante dessas reflexões, nós vamos ter 3 reações possíveis aqui. Alguns vão ouvir isso e vão simplesmente ignorar. Vão achar tudo uma grande bobagem. Vão seguir as suas vidas como se nada tivesse acontecendo. Esses, irmãos, que não se preocupam com a sua vida espiritual, esses são aqueles que estão com o coração endurecido para o Evangelho. São aqueles que não estão interessados na palavra de Deus, que acham que isso é tudo grande bobagem, lenda, né, que isso não deve ser levado a sério. E eu oro, irmãos, se há alguém aqui nesse estado, que Deus alcance com graça. Porque é só Deus que pode quebrar um coração endurecido para a palavra de Deus. Eu oro para que o Senhor venha com misericórdia e poder do Espírito, abrindo os olhos para a verdade. A segunda reação que nós podemos ter diante dessas reflexões é uma reação de alegria. Daqueles que estão progredindo, cada dia mais firmes de um relacionamento pessoal com Cristo. Estão cada vez mais firmados na palavra de Deus, cada vez mais convencidos da verdade. Aqueles que estão amadurecendo e trabalhando ativamente para fazer novos discípulos para Cristo. Essa é a segunda reação, alegria, gratidão. Chegar ao final do ano celebrando e traçando metas ainda mais ousadas espirituais para o próximo ano. E a terceira, irmãos, e aquela que eu acredito ser a mais comum das reações, é aqueles que olham para o ano que passou e se entristecem profundamente por não terem progredido muito, por se sentirem derrotados,
em diversas lutas que tiveram ao longo do ano, por estar tendo dificuldades em vencer determinados pecados na sua vida. Pessoas que desejam ler mais, orar mais, servir mais, mas se sentem muitas vezes sem forças para fazer isso. Esses que chegam ao fim do ano e percebem que as metas espirituais estabelecidas lá no início não foram concluídas. Queria ter terminado a leitura anual, não consegui. Queria ter lido alguns livros, não li. Queria ter orado mais, não consegui. Queria servir mais na minha igreja, também não deu. E para esses irmãos, eu gostaria de entregar uma palavra de ânimo e de encorajamento. Eu gostaria que você olhasse para a vida cristã como uma grande jornada, uma grande viagem que possui como destino a capital do reino de Deus. Nessa capital habita o grande rei que é Cristo. E todas as pessoas, consciente ou não, estão nesta viagem. Todo ser humano foi criado por um propósito. E Deus tem um plano para redimir o homem. Todos nós estamos trilhando essa jornada. E todo ser humano precisa desta redenção que existe apenas em Cristo Jesus. O problema é que, ao contrário do que dizem para nós por aí, ao contrário do que muita gente prega, nem todos os caminhos levam ao reino de Deus. Só existe uma única estrada segura para você chegar lá. E é por conta disso que pouco importa, irmãos, a velocidade em que estamos viajando. Muito mais importante é estarmos no caminho certo. Porque mesmo que alguém esteja dirigindo uma Ferrari a mais de 200 km por hora, porém viajando na estrada oposta, por mais rápido que ela esteja, ela nunca chegará no destino certo. Muito pelo contrário, ela se afastará cada vez mais do verdadeiro objetivo. Essa estrada, irmãos, muita gente tem percorrido essa estrada errada, em muita velocidade. É a estrada da moralidade, a estrada das boas obras, a estrada dos falsos ídolos, a estrada da religiosidade. Pouco importa, irmão, se você estiver a 300 por hora em ser uma pessoa melhor, para que os outros vejam que você é uma pessoa melhor. Pouco importa, cada vez você vai estar mais distante do reino de Deus. Ao contrário de uma outra pessoa que está se arrastando de joelhos. Até uma tartaruga passa por ela, mas ela está se arrastando na estrada que leva ao reino. Essa, mais cedo ou mais tarde, um dia chegará no seu destino. Mesmo que com joelhos em carne viva, mesmo que sangrando, mesmo que em lágrimas, ela um dia chegará no alvo. A garantia do cristão não está nele mesmo, mas está no caminho onde ele se encontra. Às vezes o cristão, aquele que anda na estrada certa, ele pode terminar o ano como se estivesse viajando de trem-bala. Nossa, eu progredi muito neste ano espiritualmente. Nossa, como eu cresci na palavra. Eu vim, frequentei a igreja, aprendi, tenho lido, tenho orado. Graças a Deus por esse ano, porque esse ano a estrada rendeu. A estrada estava livre. Consegui rodar bastante. Mas vai haver outros anos que talvez a gente chegue ao fim e pense que estava indo a pé, carregando uma mochila de 300 quilos nas costas, não conseguindo mal e mal se deslocar. Porém, irmãos, se nós estivermos no caminho certo, nós sempre podemos ter a certeza de que um dia nós chegaremos no destino tão esperado.
Um dia, o cristão verdadeiro pode confiar que ele chegará no reino daquele onde ele é membro da família real. Porque isso não depende dele mesmo ou dos seus próprios esforços, mas depende daquele que morreu, ressuscitou e um dia voltará para consumar o seu reino neste mundo. Portanto, irmãos, se esse é o seu caso, chegar ao final do ano desanimado por conta de querer ser um crente melhor, se anime. Não deixe isso te desanimar. Se encoraje. Continue trilhando pelo caminho certo, porque ele é a garantia de que você completará a jornada. Continue unido a Cristo. Continue buscando conhecer mais da palavra de Deus. Continue buscando com todas as suas forças obedecer ao seu Senhor e Salvador. E quando você estiver desanimado, lembre-se da confiança de Paulo, quando ele afirmou aos irmãos filipenses, lá em Filipenses 1:6, ele disse àqueles irmãos: eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa segurança não deve estar em nós mesmos, mas naquele que nos alcançou. A nossa segurança não está naquilo que eu faço da minha vida, mas no Rei gracioso que me escolheu antes da fundação do mundo para ser um membro da sua família real. Basta para nós crer nisso com todo o coração. E aí então, irmãos, pode ter certeza, as evidências dessa fé se farão presentes. Nós portaremos em graus menores ou maiores a marca dessa família real. Jesus anunciou: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Os herdeiros deste reino de amor e justiça, no qual Jesus é o rei, são os membros da sua família, uma família real. Então o texto de hoje, irmãos, nos revelou quem são esses membros dessa família e qual a grande marca dessas pessoas. E nós podemos hoje, irmãos, seguramente fazer uma avaliação da nossa própria vida e descobrir se eu faço parte e herdarei do reino ou se eu ainda estou distante dele, talvez no caminho oposto. E essa análise para nós, neste fim de ano, é primordial. Todos devemos fazer isso, irmãos. E fazer de maneira sincera. Porque nada na nossa vida é mais importante do que estar seguro no caminho correto. E se você quer crescer espiritualmente neste próximo ano, eu queria sugerir algumas metas rapidamente nesse sentido. Primeira meta, faça essa meta, irmãos. Completar a leitura das Escrituras durante o ano. Faça a leitura de Gênesis e Apocalipse em 2020. Você vai crescer grandemente no caminho do Senhor. Segunda dica, faça um compromisso de separar um tempo de oração diária. Não precisa ser 2 horas, 3 horas, 4 horas. Comece com 5 minutos que seja. Vai pegando o hábito e tente aumentar esse tempo progressivamente conforme vão passando os dias. Mas separe um tempo de oração diário. Terceiro, seja frequente na igreja. A igreja é um dos meios que Deus nos dá para aprender da palavra, para estar em comunhão, para trabalhar o nosso caráter uns aos outros. Não é a igreja bíblica Luz do Mundo, é a congregação, é você estar congregando com outros irmãos, se alimentando da palavra de Deus. Agora, cuidado, né, irmãos? Não precisa ser a igreja bíblica Luz do Mundo, mas que seja uma igreja que exponha o texto bíblico, que faça você crescer na palavra. Você não deve sair uma única vez de dentro da igreja sem ter aprendido algo mais, sem ter conhecido mais das Escrituras. Então busque estar na igreja, né? Busque vir na escola bíblica, por exemplo, da quarta-feira. Você vai crescer grandemente no próximo ano se você for fiel apenas nisso, estando frequente na escola, no culto, orando, lendo a Bíblia. Mas se você quer ainda mais, se envolva em discipulado.
discipule ou seja discipulado por alguém. E ainda, seja um servo cada vez melhor para os seus irmãos. Sirva na sua igreja. Sirva uns aos outros. Ok? Que sugiro essas metas, mas claro, cada um de vocês pode estabelecer as suas próprias. E eu não sei quanto a vocês, mas depois de saber aqui sobre quais são os participantes deste reino, eu fico com muita curiosidade para saber mais sobre o próprio reino em si, Como será este reino, Quais os detalhes deste reino prometido pelo Senhor? E é exatamente isso que nós vamos passar a ver na próxima semana, onde nós iniciamos o terceiro discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, as conhecidas parábolas do reino, onde Jesus vai trazer mais informações acerca deste reino prometido. Então, se você ficou curioso, quer saber mais sobre o reino, não percam as próximas exposições do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Vamos orar.